Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com mais um testemunho que edifica. Gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu com saúde para nós glorificarmos o nome dEle. E hoje a nossa convidada é a irmã Marlise Citônio. A nossa amada irmã Marlise, ela é pregadora da palavra do Senhor para adulto e infantil. Eu tive o prazer de ouvi-la pregar aqui na minha igreja para as crianças e foi lindo. E canta também, né, Marlise? Canto. Marlise, eu vou deixar você. Fala de você, conta teu testemunho, que acho que é melhor o povo ouvir você, tá bom? Fique à vontade, como se estivesse lá na sua casa. Super à vontade? Super à vontade. Perfeito. Paz do Senhor Jesus. Então, como a irmã falou, eu prego já faz 17 anos para crianças de 0 a 150 anos, só. Se você tiver mais de 150, eu já não posso te ajudar muito, né? Mas até os 150 eu ainda estou ministrando. Eu me converti já faz mais de 20 anos. E foi bem... Tem gente que fala assim, nossa, mas como que isso aconteceu? Foi uma coisa assim, um encontro com Deus, literalmente. Que Na minha lindo. adolescência, eu até fui na igreja um tempo, porque eu estava passando por alguns problemas, não problemas de dinheiro, essas coisas, mas problemas aqui dentro, sentindo aquele vazio, me sentindo meio depressiva. E eu fui na igreja um tempo, mas o primeiro dia que eu fui assim, né, para buscar a Deus. E depois eu continuei indo sem compromisso nenhum com a igreja de verdade. Os anos se passaram, eu continuei fazendo tudo que eu fazia de errado, eu frequentava terreiro, né, mas também daqui a pouco eu já estava na missa, daí daqui a pouco eu não queria mais, aí ia para os bares, passava a noite inteira bebendo, né, nos bailes da vida. Eu morava em Guaratuba, depois eu fui para Matins nessa época. E Guaratuba, litoral, gente, é um antro de perdição. Quem quer cair no pecado, vai para o litoral. Lá você faz tudo que não presta, sabe? E foi assim que eu fui criada, bem livre, leve e solta, porque minha mãe nunca foi de prender a gente. Assim, não pode, não faz. Minha mãe nunca prendeu, nem eu, nem o meu irmão. Então a gente foi criado bem livre, assim. Minha mãe sempre foi bem liberal. E eu ia, sempre ia, todo dia, né? Teve uma época que eu ia na igreja, nossa, é terrível essa parte. Eu ia na igreja e eu já ia com uma roupa mais curta embaixo, que eu saía da igreja e ia pro Bar do Pato, pro pagode. Meu Deus. Terrível, terrível, terrível. Era assim mesmo. Mas o tempo passou e a gente vai crescendo, né? Sim. E vai tendo outras necessidades. E eu vim morar em Curitiba. Quando eu estava morando aqui em Curitiba, eu também ia para as danceterias, ia para vários lugares, eu dançava axé, e eu sempre bebendo, né? Normal. Mas um dia eu fui na danceteria com as minhas amigas. Quando eu coloquei o pé dentro da danceteria, eu me senti mal. E alguma coisa falou assim, isso aqui não é para mim. Eu estou no lugar errado. E eu comecei a falar assim, me leva embora, eu quero ir embora, quero ir para a igreja, quero ser crente. As minhas amigas olharam assim, o que tinha na tua caipirinha? Eu falei, não tomei, não bebi, eu quero ir embora. E é engraçado que foi exatamente à meia-noite que eu pisei dentro da danceteria. Meia-noite eu entrei. E eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. Sabe criança birrenta? Eu sentei e comecei a bater o pé, eu quero ir embora, eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. Isso até 3h30 da manhã enchendo, até que um falou, tá bom, eu vou te levar embora porque eu não te aguento mais hoje. E eu fiquei ali fazendo birra todo esse tempo. E me levaram para casa. Eu bati na porta, que nessa época a gente morava num bar, nem casa eu tinha, né, aqui em Curitiba. A gente morava num bar, então quando fechava o bar, nós colocávamos os colchões no chão, eu, minha mãe e meu pai, e a gente dormia ali, na Vila Rio Negro. Era esse bar. E eu bati 3h45 mais ou menos na porta, a minha mãe abriu, desesperada, nervosa. O que aconteceu? Por que você está em casa tão cedo? Meu Deus. Quase 4 horas da manhã. Para você ver, eu vinha no outro dia embora, então minha mãe estava acostumada que no outro dia eu ia chegar em casa, né? E às vezes eu ficava na casa das amigas, ia de novo para a bagunça e voltava 2 dias depois para casa. Era rotina para você? Era rotina. Como eu cheguei naquele mesmo dia em casa, 3h45, minha mãe abriu e falou, o que aconteceu? Eu falei, não mãe, não aconteceu nada. Eu vim embora porque eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. Sim. Daí minha mãe falou, tá, mas ninguém botou fé, ninguém acreditou que eu ia para a igreja. Ninguém. Contei para todo mundo. No outro dia foi uma coisa instantânea, eu falo, porque quando eu acordei, eu não consegui vestir as roupas que eu vestia.
Eu não consegui colocar as bijuterias e joias que eu colocava. Eu não consegui fazer a maquiagem, que eu sempre estava maquiada. Passava tanto tempo maquiada que eu acho que nem minha mãe conhecia mais eu sem maquiagem. Era assim que eu era. E eu não consegui fazer maquiagem, eu tive que vestir uma roupa mais fechadinha, mais comportada. Coloquei uma saia que eu tinha lá até o pé, do tempo que eu ia para a igreja, mas não tinha compromisso. E estava guardada aquela saia. E eu coloquei aquela roupa e de manhã era uma outra Marlise. Eu falo que eu me converti na danceteria por causa disso. Porque eu não fui para a igreja. Eu não cheguei a ir no culto. Isso aconteceu de sábado para domingo. Uhum. E no domingo de manhã, eu já queria ser outra pessoa. Quem me olhava, quem me conhecia, quem me conheceu no sábado, quem me viu no sábado e me viu no domingo, ficou me olhando assim. O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Quem é você? Não te Uma conheço. transformação assim, de repente. Eu falei, foi de repente. Daí eu falei assim, não, eu quero ir para a igreja, eu vou ser crente. Eu não vou mais sair da igreja, nunca mais. Mas ninguém acreditava. Os meus amigos, sabendo que eu era terrível, não, ninguém botava fé em mim. Aí eu fiquei uma semana procurando uma igreja. Uma semana. E meu pai procurando comigo, minha mãe, meus vizinhos, os amigos, todo mundo, porque eu falava para todo mundo, gente, eu preciso de uma igreja. E não aqui falando de placa de igreja, porque placa não salva, Sim. mas eu, na época, até um pouco, né, Uhum. eu não conhecia muita coisa, eu falava que só a Assembleia de Deus que ia dar jeito em mim, que se a igreja da Assembleia de Deus não desse jeito, nenhuma igreja dava mais. Esse era o meu pensamento. Não, eu quero uma igreja Assembleia. Mas eu também nem conhecia outras placas assim, porque Sim. naquela época da adolescência eu tinha ido, né, brincar de crente na Assembleia. Então era a igreja que estava gravada ali. E só a minha avó era da Assembleia, a mãe do meu pai. Mas ela nunca me levou para a igreja também. E nunca falou de Jesus para mim. E ela morreu, eu era criança também, né? Eu tinha uns 7 anos quando a avó morreu. Então, né? Eu fui uma vez na igreja da minha avó, no dia do velório dela. Só. Aprontei um monte, corri por cima daqueles bancos, tudo, 7 anos de idade, né? Bagunçou. Baguncei bastante. Mas nunca levei a sério. No outro sábado, na hora do almoço, meu pai saiu para comprar alguma coisa para a gente comer no almoço e voltou. Quando ele voltou, assim, filho, eu achei uma igreja igual você quer. Falei, se é Assembleia? Uhum. É assim, 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 explicou mais ou menos onde é a igreja, que é a Santa Celeste, que é onde eu me converti. Eu falei, não, tá bom. Falei, não, mas de noite o pai te leva lá. Eu falei, beleza, né? Hoje eu vou para a igreja, tá? Mas eu passei a semana, gente, sendo crente, sem ter descido assim, sem ter reconhecido Jesus ainda, sem ter ninguém ter orado por mim. Eu passei a semana ali, confiante e falando para Deus, eu vou ser crente. Eu vou ser crente. Que lindo. E eu fui na igreja de noite. Meu pai bebia bastante. Meu pai até morreu por causa da bebida, porque deu câncer na garganta dele de tanto que ele bebia bebida destilada. Aí meu pai, quando foi de noite, eu falei assim, pai, já era 7 horas da noite, eu falei, pai, quase 7 horas, você vai me levar lá na igreja? Aí, coisa do inimigo, né? Eu nunca te levei para balada, eu nunca te levei para o barzinho, agora para a igreja eu tenho que te ensinar o caminho. Você vê, ele começou a gritar comigo. O barzinho, o nosso bar estava assim de gente, e eu saí correndo, e ele saiu correndo atrás de mim com um banquinho. E eu, correndo na frente, e com a minha mãe junto, minha mãe foi comigo. Aí eu fui perguntar, né? Ele falou mais ou menos, eu falei, vou achar. Não tinha GPS, mas né, vou achar. E fui perguntando. Aí tinha um casalzinho de senhorzinhos bem idosos, que vendia espetinho na esquina. E eu perguntei para eles, vocês não sabem onde que tem uma igreja, assembleia aqui? Meu pai falou que era por aqui, mais ou menos, mas eu não sei aonde é. Assembleia, filha? É ali, ó. Nossa, a igreja dava para enxergar quilômetros. Nossa. Porque era grande. Quem conhece Santa Celeste sabe, né? Uhum. É grande, assim, iluminada, é no alto. Então, dava para ver. Eu não vi a igreja. Daí ele mostrou, eu fui. Não tinha começado o culto ainda, é claro, né? O culto começava 8 horas, mas eu não sabia também. Então, eu não sabia de nada. Só que, pela misericórdia de Deus, estava tendo uma reunião de jovens naquele dia. Então, tinha gente na igreja. Porque eu não sei como seria se eu chegasse e a igreja estivesse fechada. Né? Mas eu cheguei lá, tinha uma reunião de jovens. Presbítero Eliseu que me recebeu naquele dia. Era aquela época que a gente não cortava nem a pontinha do cabelo. Lembro. Não podia. Você cortava 1 milímetro, o pastor via.
Via. Ele falava Ia assim, passar cortou, linha. cortou o cabelo. Era essa época. E eu tinha o cabelo repicado e vermelho, Ai, ai, ai. da cor do extintor ali. Você para e pensa. Eu virei atração, né? Estava tendo reunião de jovens, o presbítero Eliseu querendo conhecer um pouco da minha história, conversando comigo, né, da minha conversão. Eu subi na galeria, estava conversando com ele enquanto os jovens estavam lá. Os jovens, em vez de olhar para o dirigente, que ficava assim, O cabelão o vermelho. cabelo vermelho, todo mundo olhava para mim, em vez de olhar para o dirigente. E eu contando mais ou menos da minha brincadeira, da minha passagem de brincadeira pela igreja. E ele ali comigo, e os jovens me olhando, eu falei, não, eu vou para a igreja e vou ficar e vou permanecer. Minhas amigas falavam assim, isso aí não dura uma semana. Quem que vai acreditar que do nada você fala assim, não, eu vou para a igreja, eu vou ser crente? É difícil. Difícil, É né? difícil. Ninguém acreditava. Aí eu peguei e fui. No final, o presbítero Olizer estava pregando, hoje pastor. Uma bênção, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus. Quando no finalzinho do culto, na hora do apelo, eu falei que eu não sou chorona, né? Mas aquele dia eu chorei bastante, chorei muito ali, entreguei minha vida para Jesus. E foi muito lindo que o presbítero Olizer contou assim, detalhes assim da minha vida desde o ventre da minha mãe. Desde o começo. Porque eu tive muitos problemas de saúde no decorrer da minha vida. Então, no ventre da minha mãe, eu quase morri. Quando eu nasci, eu tive uma doença, aquela doença que você não pode respirar o mesmo ar que as outras pessoas, que é a doença do menino da bolha. Ah, sim. Você não tem anticorpos. Aí, na época, o médico dizia que eu tinha que viver dentro de uma bolha, mas não garantia quanto tempo eu ia conseguir viver. Morava em cidade pequena, no norte do Paraná, e pobre, pobre de maré, desci. $30 mil uma bolha lá dos Estados Unidos para vir para mim poder sobreviver. Coitada minha mãe, não tinha condição nenhuma. Nada. Então ela pegou e me entregou, ela fez as orações dela do jeito dela, mas naquele dia o pastor Olizer falou, desde o ventre da sua mãe, o inimigo luta contra a sua vida, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então eu passei por muitas vezes, muitas coisas que aconteceram. Comi um camarão, gente. Quando eu vim morar na praia, eu já estava acostumada a comer, eu sempre comi camarão. Mas aquele dia eu comi um camarão e passei mal, fui parar no hospital, quase morri por causa de um camarão. São coisas assim, uma picada de abelha quase me matou também na minha infância. Meu Deus. Eu tive, nossa, é muita coisa assim que aconteceu assim, e ele foi falando o que aconteceu comigo, as vezes que Deus me livrou da morte, que Deus tinha me sustentado, que Deus tinha me guardado para aquele momento, para aquela hora, que Deus tinha escrito aquele momento ali na minha vida. Que lindo. E daí ele falou mais, que isso eu guardo e eu levo comigo. Eu falei assim, tem orações plantadas de uma mulher pela sua vida. Essas orações estão no memorial. E você está aqui por causa dessas orações. E você não viu, né, a oração? Eu não vi a ouviu oração. A oração, mas estava Nunca. plantada. Não tem outra mulher, tinha que ser a minha avó. Porque crente era só a minha avó e meu avô por parte de pai. Os pais do meu pai. Só que meu avô morreu logo que a minha mãe casou com meu pai. Então ele não me conheceu. Minha mãe estava no comecinho da gravidez dela. Eu não sei nem te dizer se minha mãe chegou a contar para o meu avô que ela estava grávida. Mas eu sei que ele morreu antes de eu nascer. E só pode ter sido a minha avó, não tem outra pessoa para ter orado. E eu sempre falei que eu não tive vó, né? Que era assim, minha avó não gostava muito de mim, gente, sério. Minha avó era racista, né? Isso é verdade. Minha mãe é neguinha. Capaz. E minha avó não gostava. Olha só que situação. Minha avó não gostava de mim porque minha mãe era negra. Aí minha outra avó, mãe da minha mãe, era neguinha. E não gostava de mim porque meu pai era branco. Olha que loucura. Meu Deus, você ficou no meio da guerra ali. Fiquei no meio, mas tudo bem, não tem problema. A minha avó, por parte da minha mãe, eu ajudei a cuidar dela até ela morrer, ela ficou bem doente, ela teve AVC. Eu ajudei em tudo que eu pude, nunca levei, nossa, odeio, porque não levo ódio no meu coração por nada, sabe? Mas aquele momento que eu falava assim que a minha avó me detestava, a Pedrina, a que era crente, né, que era cristã. E eu falava que ela me detestava. E daí aquele dia eu descobri que não,
Quem detesta nem lembra de orar, gente. Não, não ora. Era o jeito dela seco, era o jeito dela mais fechado, né? Mas os crentes, hoje eu vejo que os crentes antigos, eles eram mais fechados. Eles sorriam menos, eles brincavam menos, Sim. era diferente. Era diferente. Hoje eu sei disso. Quando eu era criança, eu não imaginava que era isso. Eu achava que a minha avó me odiava. Era isso que passava na minha cabeça. Mas no dia da minha conversão, quando o presbítero Olizer, pastor Olizer, que ele é pastor agora, ministrou sobre minha vida e falou assim, tem orações plantadas de uma mulher pela sua vida. Uma mulher. Eu soube que era minha avó. Que lindo. Aí eu descobri que ela não me detestava tanto assim, como eu pensei que era. E depois disso, Deus falou que tinha me chamado para louvar e para fazer a obra dele. E eu comecei a caminhar com Jesus. Sem muito conhecimento, comecei a cantar. Amo louvar. Né? Eu gosto muito de pregar. Gosto demais de pregar, de levar o evangelho. Mas o louvor é o ar que eu respiro. Eu amo louvar. É o que eu mais amo fazer. E eu cantava antes. As lanchonetes lá de Matins, que eu diga. Cantava em todas as lanchonetes. A cantora Marlise chegou e vai dar uma palhinha pra gente. E todo lugar que eu ia, eu cantava. Então eu estava acostumada a cantar. Sempre cantei. Né? Nos festivais que tinha em Guaratuba, na Festa do Divino, eu cantava também. Eu gostava de cantar já. E daí Deus falou para mim assim, eu permiti que você cantasse até agora lá fora. E eu te chamo agora para cantar para mim. Ai, que lindo. Só que antes disso ainda tem um mistério que eu lembrei agora. Eu frequentava um terreiro ali no Novo Mundo, quando eu mudei para cá. Ele era pertinho da minha casa, era fácil acesso. Então, eu não conhecia muita coisa por aqui. Curitiba é enorme, né? É. Você sai de uma cidade que é um ovo para vir para Curitiba. Sim. Aí, mas eu achei aquele terreiro ali, nós frequentávamos ali. Eu e minha mãe, toda sexta-feira, a gente estava ali para os trabalhos. E um dia eu cheguei. Você vê como o mundo espiritual ele trabalha de maneira diferente do que a gente faz, do que a gente pensa, né? Um dia eu cheguei na porta do terreiro e o pai de santo de lá, ele veio de encontro comigo no portão. Ele não me deixou entrar. Ele falou assim, aqui você não entra. Eu tô aqui toda sexta, né? Por quê? Aqui você não entra porque você já é dele. Eu nunca entendi isso. Eu fui entender isso faz o quê? Uns 3 anos. Meu Deus, Aqui você é dele. Porque, na verdade, eu não me lembrava disso. Uhum. E faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu lembrei dessa... Como eu passei direto, agora esqueci de contar. Aqui você é dele. Como assim eu sou dele? Quem que é ele, né? Eu não sabia quem que era o ele que ele estava falando. Não, você é dele, que você não pode entrar. E ele não me deixou entrar. E daí eu era toda nervosinha, né? Já falei umas palavras bem lindas para ele, maravilhosas, assim que a gente fala, quando a gente não tem Cristo, principalmente. Briguei com ele, saí e fui para casa brava, porque ele não me deixou entrar. Mas eu não entendi naquele momento. Isso passou meses. Não foi assim, tipo, no dia seguinte. Não, foram meses. Eu morava lá no Novo Mundo. Aí eu vim morar aqui na Vila São Pedro. Da Vila São Pedro, eu fui para o Rio Negro. Daí, quando fazia alguns meses que eu estava no Rio Negro, que eu fui para a igreja. Então, passou bastante tempo. Eu acho que passaram 6, 8 meses desse episódio até o dia da minha conversão. Mas eu fui lembrar dessa história esses tempos atrás, assim, porque o mundo espiritual ele é atemporal, né? Deus ele não trabalha com o nosso reloginho. Não. Então Deus lá no mundo, ele falou assim, não, essa você não toca mais, essa é minha. Já é minha. Então Deus no mundo espiritual eu já tinha sido, né, resgatada, mesmo sem saber. Daí os meses foram se passando e esse dia que eu cheguei na danceteria, um peixe fora d'água. Eu falei, mais graça. Que lugar esquisito, que lugar estranho. Era um lugar que eu estava acostumada a frequentar. E de repente eu olhei, não gostava de nada, as luzes estavam me irritando, o som alto estava me irritando. Eu estava quase de segunda a segunda na balada, imagine. E tava tudo estava me irritando. Todo mundo ali em volta de mim, eu estava irritada com aquilo, eu não quero isso, eu não quero mais. Quando você sobe num palco para cantar, para dançar, qualquer coisa, você vira holofote, os holofotes viram para você de alguma forma. Né? É assim que acontece. Então sempre tinha
as minhas amigas e aqueles que gostavam de paparicar, que a gente sabe que é tudo falsidade, Sim. né? Mas aquilo tava, aquele povo pegajoso, eu não quero, sai daqui, eu não quero saber, né? Fique longe de mim, eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. Eu me senti muito mal naquele dia, dentro daquela danceteria. Uhum. Me senti deslocada, senti que eu estava no lugar errado. Falei, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ser crente. E eu fui. Quando passou uma semana, as minhas amigas, eu já tinha descido no altar, aceitado Jesus, estava começando a caminhar. As minhas amigas foram lá. Vamos, vai ter um baile à tarde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Me encheram tanto a cabeça, falei, tá, passa aqui que eu vou. 1h30 da tarde, elas iam passar lá em casa. E eu sou uma pessoa que eu não sou de dormir muito, assim, né? Tem gente que dorme 10 horas, se deixar 12. Se eu dormir 4 horas, eu estou renovada, já levanto. Eu sou assim. Sempre fui. E não sou de ficar dormindo de dia. Principalmente porque eu não tinha casa, né? Eu morava no bar. Uhum. Lembra que a minha casa era um bar? E eu dormia assim, debaixo da mesa de sinuca. Mas aquele dia me deu um sono. Um cansaço. Era 12:30 e pouco. Eu falei, mãe, acho que eu vou deitar e vou dormir um pouco. E eu deitei e dormi. E dormi. Dormi que eu não vi passar o dia. Dormi que eu não fui pro culto à noite naquele domingo. Por causa que eu não vi passar o dia. Dormi de um jeito que eu nunca tinha dormido. Nesse dormir, minhas amigas passaram lá. E minha mãe falou, a Marli está dormindo, então ela não vai. Por mais que a minha mãe, ela não era cristã, e ela tinha me dado para os santos dela, da época, ela não quis que eu fosse. E eu sei que é Deus fazendo tudo, né? E ela não quis que eu fosse, e eu dormi. Quando eu acordei já era umas 8 horas. Daí eu falei, mãe, as meninas passaram aqui? Passaram, mas eu falei que estava dormindo. Eu falei, mãe, mas eu perdi o horário do culto. Não, mas culto tem todo dia, porque eu ia todo dia no culto. Segunda eu estava no culto, terça eu estava no culto. Eu ficava procurando um culto para ir. Do mesmo jeito que eu fazia, que eu queria achar uma porta aberta antes para ficar no mundo, Sim. eu queria achar uma porta aberta para estar na igreja. Então, segunda-feira, oração da manhã. Estava lá eu na oração da manhã. De manhã, já cedo. Quinta-feira, circo de oração. Eu vivia na igreja. Quer dizer que hoje não está tão diferente, né, gente? É a mesma coisa. Continua no mesmo ritmo. E, não, amanhã tem culto, amanhã você vai. Falei, não, teve. Tá, passou. Aí, quando foi na segunda-feira à noite, elas passaram lá, eu estava saindo pro culto. Ah, você deu bolo na gente ontem. Falei, eu estava dormindo. Ah, eu não quero ir, que coisa. Eu falei para vocês que eu não vou mais. Até aí, eu não queria falar não queria ser chato, desagradável. Falei, não vou mais, gente, eu não vou mais, esquece, eu não vou mais, eu não vou na balada com vocês, eu não vou no baile, eu não vou no barzinho, eu não vou. Acabou. Agora eu sou... Aquela Marlise lá, ela morreu. Aí elas pararam de passar. Elas falaram, não dá 30 dias, você já tá aí de novo, mandando recado pra gente pra passar aqui. Deu 30 dias, eu não mandei recado. Deu 60, 90, 1 ano, 2, 3, 10, até hoje. Estão esperando meu recado para ir com ela, que eu nunca mais mandei. Graças a Deus. Mas foi algo bem instantâneo, porque tipo, eu era movida, levantava de manhã e tomava um copo d'água e outro de cerveja. Então eu bebia o dia inteiro. E ainda morava dentro do bar. Você foi liberta assim instantâneo também? Da Foi cerveja, dos instantâneo. vícios? Instantâneo. O dia que eu falei assim, que eu voltei da danceteria, que eu falei que eu ia para a igreja, que ia ser crente, nunca mais eu bebi, eu fumei, porque eu fumava, nem a mãe não sabe, mas eu fumava aquele cigarro de cravo na rua, mas era só o de cravo também, quando eu tinha, porque era muito caro, né? Mas era o que eu gostava, assim, fumava aquele cigarro de cravo na rua. Eu nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais fiz nada do que eu fazia. Foi. Tem gente que fala assim, nossa, mas Deus não muda instantaneamente. Muda sim, porque A pessoa eu tem mudei. que querer. Nós temos livre-arbítrio, né? É isso que eu ia falar. Podemos Mas você tem que decidir. Nós temos que ter decisão. Que é a parte mais difícil. Né? Se você decide, eu vou fazer uma viagem daqui 1 ano para a Europa, então eu vou guardar dinheiro. Se você decidir, você consegue ir para a Europa. O evangelho é a mesma coisa. É do mesmo jeito, você tem que ter vontade de ir. Aí tem gente que fala assim, mas que Deus não faz, porque na minha vida não fez. E a sua vontade? Qual que é o teu primeiro plano? O meu primeiro plano era
Seguir Jesus. Ser crente, que era só isso que eu falava. Não falava nem seguir Jesus, né? Porque eu queria ser crente. Queria ser crente. E no domingo que eu me converti no sábado, no domingo, eu tinha outro problema sério. Eu gostava de ficar com um monte de menininho. Gostava, de verdade. Isso eu já contei até para minha esposa, ele sabe, então não tem problema. Né, amor? Ó, pra você. Mas eu gostava. Eu não era uma pessoa que levava para o outro lado, mas Sim. ficar, eu falava para minha mãe assim que beijo era cultura, que a gente conhecia várias línguas. Eu não sabia desse teu lado. Não, então, vai conhecendo. Vocês estão vendo, falava né? eu Eu falava não conhecia ela. Não, eu falava isso para minha mãe quando eu era adolescente, eu não era, né, não tinha conhecimento. Eu não conhecia Jesus. Aí eu fui para a igreja no sábado, fui para a igreja no domingo. Tinha um monte de menino solteiro, né? Eu fui pro joelho. Dobrei meu joelho e falei para Deus, Deus, eu não quero ser como eu era lá fora. Você foi decidida. Decidida. Falei, Senhor, eu não quero que o Senhor deixe eu me interessar por ninguém, por nenhum menino. Só por aquele que o Senhor escolher para ser o meu esposo. Amém. Isso foi no domingo, segunda, terça-feira eu conheci o Jailson, meu marido. Deus foi rápido comigo, porque ele sabia que eu era terrível. Mas eu falei para Deus, Deus, eu não quero. Então é posição. Decisões. É você decidir por você. Sabe? Assim, eu quero servir a Cristo. Eu quero seguir. O mal do mundo hoje é que tudo é culpa do irmão, da irmã, do pastor, do fulano, do ciclano, do coach, desse. Nunca é culpa nossa. É verdade. Se é nós que erramos. Nós decidimos pelo caminho certo e pelo errado. Nós escolhemos o caminho que nós queremos É o livre-arbítrio que Deus dá para nós, né? A gente tem que escolher. Eu escolhi decididamente. Falei, não, eu vou seguir Jesus. E vou ficar com Jesus. Que lindo. Primeiro dia que eu cantei na igreja, meu Deus. Eu tava assim, ó. Porque para cantar no palco lá, era tranquilo. Cantava, mas quando é no altar é diferente. É diferente. É diferente, você tem medo. Eu tinha até medo, meu Deus, eu vou lá cantar. E ainda é culpa do Isaías, que trabalhava com os jovens na época, ajudava. É diferente quando você vai, na realidade, para cantar para o Senhor. Agora, cantar para se mostrar, vai de qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas para Deus, você treme ali, não é normal. Não, eu tremo até hoje. Verdade. Toda vez que eu vou cantar, que eu vou pregar, durante o dia me dá uma dor de barriga, um nervoso, um desespero, falando, meu Deus, eu vou pregar. A gente passa mal, né? Eu prego direto, sempre pregando, pela misericórdia de Deus. Deus um dia falou para mim que eu ia pregar e eu tô pregando. Eu prego para tudo quanto é canto, né? Mas até hoje eu tenho medo. Falo, nossa, irmã, você parece tão assim, né? À vontade, parece... Não é? Assim, gente, é o Espírito Santo, porque quando eu sei que eu vou cantar, na consagração do Coates, eu vou cantar junto com um monte de irmã, não é sozinha. Mas na segunda-feira, que eu sei que na terça-feira eu vou estar lá, gente. É diferente. Aí eu perco sono. Aí eu não durmo direito. Oh, meu Deus, amanhã eu tô lá, Senhor, eu vou louvar o seu nome. E eu fico nervosa. E quando vai cantar qualquer hino, qualquer um, eu fico nervosa. Eu começo a tremer. Tem uma amiga minha que ela não acreditava que eu ficava nervosa. Ela falava assim pra mim, não, eu te vejo pregando. Né? Falou assim, você vai ver. Um dia ela foi comigo. Quando ela foi comigo, ela foi vendo como eu ficava nervosa. A minha mão suava assim de pingar. Eu ia pregar no congresso de geração. Ela, meu Deus, não é que você fica nervosa mesmo? Mas a maioria fica nervosa, porque é algo espiritual, os que têm compromisso com Deus, né? Tem compromisso com Deus, fica. Se não tiver compromisso com Deus, é fácil. Você chega lá faz. É bonitinho, é um teatrinho legal. Mas se você tem compromisso com Deus, você tem temor do que você vai falar. É diferente. É diferente. Então, nesse caminho, foi muita coisa que aconteceu. Vou continuar lá no começo. Na minha casa tinha um altar. Não tinha espaço nem pra gente dormir. Era um bar, mas lá na cozinha tinha um altar que ocupava quase metade da cozinha. Meu Deus. E eu comecei a orar. Nunca falei nada pra minha mãe. Porque nunca fiquei, né? Nunca confrontei a religião. Até porque até outrora eu fazia parte da mesma religião que ela. Então nunca confrontei, nunca falei nada pra ela. Mas eu orei. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor mude isso aqui. Quero que o Senhor mude esse quadro. Sou tua serva agora e eu quero que o Senhor tire. Pedi para Deus.
A minha mãe, ela começou a pegar um por um. E ela mesma dava o fim, eu nem via. E eu só orando. Nunca falei, não, mãe, porque isso é coisa do diabo, coisa do capeta. Que não é assim que funciona. Não. Não adianta. Eu falava assim, não, eu orava, Deus, eu não quero. Deus, eu não quero. Só isso que eu falava. E as minhas orações, elas eram, dentro de casa, era muito curtinha, porque meu pai se irritava até com a oração. Escutar um louvor, de vez em quando ele deixava. Uhum. Mas a maioria do tempo, não. Então, quando eu escutava, como eu escutava? Eu colocava o som, um somzinho que a gente tinha, colocava o fone de ouvido e dormia com o foninho para escutar o louvor. Mas eu sei que era espiritual, que ele não aceitava que era espiritual isso, e ele não queria que eu escutava. Tá bom, sempre respeitei Sim. a posição, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Nunca fiquei falando mal, de jeito nenhum. Que é assim, amém, vai lá. Não é falando que vai ganhar, né? Não, O Espírito Santo não fazer, mas é né, a orando. obra. Se a gente colocar o joelho no chão, Deus muda. Se a gente colocar o joelho no chão, Deus vai mudando. Então, eu fazia tudo, até hoje eu sou assim. Eu quero algo, eu vou orar. Não vou brigar. Não vou confrontar. Não vou debater, não vou bater boca. Não vou. Eu vou orar. Eu fui ganha por Jesus assim, na oração da minha avó. Ela nunca foi lá e falou assim, vamos na igreja comigo. Vou te apresentar a Jesus. Nunca. Nunca eu fui na igreja com a minha avó. E quem plantou a oração? Foi ela. Foi através da... Ela chegou a ver você na igreja ou não? Não, ela morreu, eu tinha 7 Ah, anos. ela não chegou a ver. Não, eu me converti com 19 para 20 anos, né? Isso. Então ela não chegou a ver. A esperança é ver ela na glória só, né? Uhum. Ela não viu nada. Isso vale a pena orar, né, Maria? Vale. Eu falo, a gente Não, não não desiste. fica inválida nossas orações. Não. Olha, ela já tinha descansado, ela tinha 7 anos, ela já estava com o Senhor e a oração dela foi colhida com os meus 19 para 20. Então Deus, ele guarda mesmo as orações. Ele cuida de cada oração. Cuida. E ele zela para que isso aconteça. Então, se alguém se afasta, se tiver alguém afastado, mas a hora se tiver alguém de joelho no chão, tenha certeza, você vai voltar. Vai. Mas não, eu nunca fui na igreja, eu também não era crente. Nunca fui na igreja, minha família, mas se tiver uma mãe, um pai, uma avó, um tio, alguém orando, você vai. Não adianta, pode passar o tempo que for, você vai. E sua Você vai mãe, voltar. hoje, o que ela diz? Ela até quer ir para a igreja, mas agora ela já tem uma saúde debilitada, né? Então ela tem as dificuldades dela de ir para a igreja. Mas ao mesmo tempo eu não sei, eu fico na dúvida se realmente ela quer, porque ao mesmo tempo que ela quer, ela tem o santinho dela que ela não larga de jeito nenhum. Ela foi para a igreja um tempo. E ela até se batizou na Assembleia. Tomou a primeira Santa Ceia e não permaneceu. Né? Então assim, mas eu oro. Sim. E eu sei que Deus vai fazer. Com meu pai foi assim. Meu pai, Deus falou assim que ia salvar no último suspiro de vida. E eu, como eu sempre falo, eu sempre fui de orar. Muito antes do meu pai ficar doente, anos antes, ele teve uma hepatite, né? Minha mãe disse que ele estava com hepatite. E eu fui, disse que estava bem ruim. Na época eu nem podia estar indo, porque minha mãe morava no litoral ainda. E eu fui até a casa da minha mãe e vi meu pai, conversei com meu pai, né? E daí ele fez o tratamento, o tempo passou. Aí, passado alguns meses que eu fui lá, ela falou assim, o médico falou que o teu pai está curado da hepatite. Falei, tá bom. Mas daí o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela que ele não está curado. A doença dele está escondida. E quando se manifestar é para a morte. Teu pai, né? Se coloca no meu lugar. Peguei e falei, mãe, o pai não está curado. A doença dele está escondida. Quando se manifestar, é para a morte. Você quer saber mais que os médicos? Mãe, só estou te falando aquilo que Deus está me mandando falar. Passou-se os anos. Um dia minha mãe me ligou. Filha, a mãe vai estar aí no médico com o pai.
vai lá encontrar a mãe. Daí me falou onde ela ia estar, tudo certinho. Falei, tá, mãe, vou sim. Falei, que médico você vai vir? Ah, no oncologista. Aquilo entrou com a faca, né? Falei, qual médico você vai vir, mãe? Oncologista, filho. Falei, mãe, você está sentada? Você sabe o que é um oncologista? Ah, é o médico da garganta, não é? Falei, não, mãe. Oncologista é médico de câncer. Se o pai foi mandado para cá, ele está com câncer. Não, ele está com problema na garganta. Eu falei, não, mãe. Venha sabendo que é câncer. Aí eu fui lá, e quando o médico viu a garganta do meu pai, ele falou assim, como é que você está de pé? Estou vendo um morto-vivo na minha frente. Já está tudo necrosado. Não tem nada que eu possa fazer. Podemos fazer o tratamento, mas é só para diminuir a dor. Não tem o que fazer. O câncer já tomou conta, os médicos falaram. E minha mãe ficou assim. Aí ela foi embora, depois ele voltou depois de um tempo. Ele criou um papo, meu pai, daqui assim, ó, até aqui, o bico do peito aqui. Preto, podre, que fedia mais do que um bicho morto. Mas foi assim, de repente, não foi dias, não, foi de repente. Saiu uma manchinha, saiu outra, quando viu, estava grande, cresceu. Aí minha mãe mandou mensagem, filha, eu tô chegando aí no evangélico, meu pai fazia tratamento no evangélico, depois foi pro Erasto. Tô chegando aí no evangélico com seu pai, que tá assim, assim, assim. Tá bom, mãe, eu vou encontrar vocês. Daí eu fui lá encontrar, e ele tava com aquele negócio assim, ó. Ele colocou uma toalha aqui, mas o cheiro era muito, muito forte. Aí eu não consegui o internamento, porque eles não atendem pronto-socorro. Eu falei assim, mãe, vamos lá no UPA do sítio cercado comigo, que é perto de casa. Vamos lá você vai conseguir atendimento. De lá eles encaminham para o hospital. Aí eu trouxe ele ficou quase uma semana ali, com aquele negócio desse tamanho, no isolamento, porque quando abria a porta, assim, o cheiro tomava conta do lugar. Deus. Era horrível. Aí ele pegou e ficou ali um tempo e conseguiram levar ele para o evangélico. Quando levaram ele para o evangélico, eles fizeram uma cirurgia. Você vê, o estado dele era tão terrível que o médico me deixou entrar dentro do centro cirúrgico. E não pode entrar. Não. Mas ele deixou entrar porque ele falou assim, ó, teu pai não amanhece vivo. Eu saí de lá e falei, Deus, eu não aceito. Porque o Senhor disse que ia salvar. E o mais importante para mim é a salvação do meu pai. E fui embora. Não fiquei nervosa naquele dia. Dormi como um bebê, normal. No outro dia, liguei para minha mãe. Para minha mãe foi mais complicado, né? Aquela que passava 24 horas com ele. O pai tinha ido, né? Já estava indo pro quarto. Fui visitar o pai ficou um bom tempo internado. E ele continuou ali. O dia que ele saiu, ele foi para minha casa, porque foi no final de semana que ele saiu. E na segunda de manhã ele teria que estar aqui de volta. E como não tinha como ela voltar, eles ficaram em casa. E foi outra coisa que aconteceu, que meu pai nunca veio na minha casa. Meu pai era uma pessoa muito rancoroso. Ele era muito rancoroso. Você estava casada? Eu estava casada já. Eu já tinha minhas duas meninas, só estava grávida. Quando ele morreu, eu estava grávida dela. Daí ele veio. Não, porque eu não vou ficar na Marlise. Eu falei, não tem lugar para você ficar. Ou você vai ficar lá em casa, ou você vai ficar lá em casa. Você pode escolher. Daí ele ficou lá em casa bravo. Mas o meu sogro foi lá em casa, falou com ele, conversou com ele, orou com ele, e ele aceitou Jesus ali naquele momento. E minha mãe também aceitou Jesus junto com ele. E depois eles foram no médico, foram para casa e ficavam nesse vai e vem, né, o tempo todo. Mas Deus falava assim, quando meu pai estava dentro do hospital internado, um dia, eu era líder do departamento infantil na minha igreja. Eu cheguei na porta, tinha um porta-respeito, assim, não dava para ver o altar, não dava para ver dentro da igreja. Eu cheguei na porta, conversei com o porteiro e pedi para chamar uma das meninas que regia, que eu precisava conversar com ela.
Era uma quarta-feira, culto da Vitória. Eu estava chegando, já era quase 9 horas da noite. Eu queria falar com ela, o porteiro foi. Quando o porteiro foi, o irmão que ia pregar, se você me perguntar o nome, eu não tenho ideia. A única coisa que eu consigo lembrar dele é que ele é de São Paulo, mas um moreninho assim, que você olha assim, bem magrinho, você fala assim, nossa, não dá muita coisa. Ele saiu de lá do altar, ele ia pregar. Desceu, foi até a porta onde eu estava. E ele falou assim para mim assim, filha, se você quiser, eu entro dentro daquele hospital agora. Eu curo e eu levanto da cama agora aquele homem. Ele não falou meu pai, né? Ele falou aquele homem. Porém, eu não garanto a salvação dele. Agora, se você deixar, eu vou salvar e você verá ele na glória. Aleluia. Pense na decisão. E ele olhou assim e falou assim, decide agora o que você quer. Rápido. O que você prefere? A salvação ou a cura? Eu falei, a salvação. O irmão entrou para dentro, não falou nem tchau. Só entrou. Você vê que ele estava totalmente tomado pelo Espírito Santo. Ele entrou para dentro, naquele momento. Porque eu queria a salvação. Que é o mais importante. Porque o tempo aqui, ele passa rápido. A média de vida é 60, 70 anos. Não sabe o que ia E a acontecer. eternidade. E Deus sabe todas as coisas. Deus disse que ele voltaria para o estágio que ele estava. Meu pai bebia muito. E naquela época que foi descoberto o câncer dele, né, que veio à tona a doença, ele vivia caindo pelas valetas, vivia se machucando, vivia tudo arrebentado, porque eu não conseguia nem parar de pé mais, né? Ele bebia muito, muito mesmo. Então, eu escolhi a salvação. Meu pai foi para casa, o processo não foi fácil, que ele ainda ficou vivo alguns anos. E quando ele vinha consultar, o doutor dele falava assim, nem os teus órgãos estão funcionando, como é que você está de pé? Meu Deus. Mas Deus tinha um plano ali na vida do meu pai, então, Salvar. de salvar o meu pai. E eu estava orando, falei, Senhor, salva. Eu até parei de pedir oração na igreja. Porque tem gente que demora, sofre, porque Mas não meu faz pai uma era, decisão, né? meu pai era muito rancoroso, tinha o coração muito fechado, meu pai. E na infância dele, o pai dele e a mãe dele batiam muito nele. E por causa disso, ele falava que Deus não prestava. Ai, Jesus. Não, que Deus existia, ele sabia que Deus existia, mas ele nunca que eu vou, né, Querer esse Deus. que... Mas é a forma, na verdade, é a forma antiga de criação, né? Todo mundo apanhou, menos eu, obrigado, mãe. Eu não apanhei, mas a maioria apanhou. Mas valeu as surras. Não, mas eu não tomei surra nenhuma, eu acho que foi uma só, né mãe? A mãe vai assistir, você vai ver. Eu vou mandar para ela. Eu nunca fui de apanhar, minha mãe nunca foi bater na gente, nem em mim, nem no meu irmão. A gente nunca foi de apanhar. Foi uma vez só que nós apanhamos, só. Eu acho que foi, só isso. Não, uma vez eu levei 3 sentadas do meu pai por causa do meu irmão. Vou falar que eu nunca apanhei, tá, gente? Eu levei 3 sentadas. Só. E eu não vou contar toda a história da sentada, mas eu levei 3 sentadas. Mas apanhar, assim, meu marido conta que a mãe dele sentava a vara neles, né? Isso eu nunca passei. Varinha de marmelo, ai, que doía. Eu nunca passei. Agora, meu pai apanhou muito, bastante. E ele colocava essa culpa toda em Deus. É o que acontece na maioria das vezes. Acontece alguma coisa de errado, alguma coisa que não deu certo. Porque a culpa é de Deus. Não é. A culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano mesmo. É o ser humano que fere outro ser humano, é o ser humano que machuca outro ser humano, é o ser humano que afasta o ser humano de Deus pelas suas atitudes, mas não é Deus que está fazendo isso. Mas porque está na igreja tem que ser perfeito. Não. Não. Aqui não é lugar de gente perfeita. Não, é gente imperfeita. É dos improváveis que estão aqui. É os imperfeitos buscando todo dia uma renovação, uma transformação. Se não buscar, não consegue. Eu falo isso porque todo dia, eu falo para minhas filhas, todo dia eu aprendo algo novo com Jesus. Sim. Todo dia ele me corrige. Todo dia ele fala comigo. Todo dia, desde que eu me converti, Deus corrige um pouquinho. E vai ser assim até o dia ou da minha morte ou do arrebatamento. Eu não sei. Mas até o dia do meu encontro com Jesus, seja ele da forma como for, ele vai me lapidando.
ele vai corrigindo. Vai. Mas o problema, eu vejo, do povo hoje é que não gosta de ser corrigido. Não. Se for corrigido, não. Tem que ser do meu jeito. E tem gente na igreja que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Então, sinto muito, pro céu também não vai. Porque Pessoas você não dentro da igreja é crente, mas eu não mudo, eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim, não vou mudar. Tem alguma coisa errada. Que a gente tem que ter mudança. tem que mudar. Quando a gente aceita Jesus, a vida da gente tem que mudar. E tem que se permitir mudar. Tem. Deus fala, olha, não faça. Daí a Né? pessoa vai e faz. A pessoa vai, eu faço do meu jeito. Então tá bom, pode fazer. Mas vai quebrar a cara a vida inteira do seu jeito. Parabéns Daí quando pra a você. gente segue a Jesus, é diferente. A gente fala assim, Senhor, toma conta da minha vida, vai abrindo o meu caminho. Ele vai abrindo e você vai passando. Né? É diferente. É diferente. Mas você sofre menos. Sofre menos. Mas você tem que permitir que isso aconteça. Isso, o povo não entende. A minha mãe, ela começou a se apegar quando ela aceitou Jesus, ela falava assim que Deus ia curar o meu pai. E eu falava, Deus não vai curar o pai. Ela falava, não, ele vai curar porque ele tem poder. Ele tem poder, mas ele já falou muito antes Que não ia curar. Que não ia curar, que quando se manifestasse a doença era para a morte. Não, mas ele tem poder. Tem poder, mãe. Tem poder para fazer tudo, mas ele não vai curar o pai. Eu falava para minha mãe. A minha mãe é uma que culpa Deus. Fala, que é culpa de Deus, Deus não quis. Não é que Deus não quis, eu já havia falado. Então não foi enganada. Eu falo assim, que quem ora e quem busca a face de Deus, ele não fica enganado. Não. Quem busca, quem ouve, dá ouvidos para o Senhor. Dá ouvidos para aquilo que Deus fala. Porque às vezes a pessoa até ouve, mas entra por aqui, sai por aqui. E não está nem aí. Quando você dá ouvido, fala, mãe, Deus não vai curar. E a situação do pai foi sempre se agravando. Se agravando, se agravando. E eu orando. E um dia eu falei para Deus, né? Falei, Deus, leva, né? Tanto sofrimento. Aí Deus me falou, o dia que ele chamar o teu irmão para conversar, esse dia ele vai deitar e não vai mais levantar. Falei para minha mãe. Falei, mãe, o dia que o pai chama a mulher para conversar, ele vai deitar e não vai mais levantar. Porque o meu irmão, ele é filho do primeiro casamento da minha mãe. Uhum. E eles brigavam muito, sempre brigaram. Porque dois homens galo de briga, sabe, assim, se bicando, eram os dois, sempre foi assim. E eles brigavam muito, muito mesmo. E o meu irmão, ele teve uma esposa, antes da atual, que está com ele agora, que meu irmão brigou muito com meu pai por causa dessa menina, dessa moça, né, mulher agora. E eles brigaram feio, tanto que meu irmão casou, ele não convidou a gente para o casamento dele, a gente nem ficou sabendo que meu irmão casou na igreja, tudo bonitinho. Nós ficamos sabendo um mês depois que ele tinha casado. E havia aquele rancor, sabe? Aquela raiva de um contra o outro ali. Embora meu irmão nessa época morasse no mesmo quintal do meu pai, eles não se davam. E era preciso, porque a Bíblia diz, perdoai para que sejais perdoado. Então meu pai precisava perdoar o neto, e o neto tinha que perdoar meu pai. Então tinha que ter essa reconciliação para que ele pudesse descansar. Quando meu pai morreu, ele ficou alguns dias no hospital. Eu não lembro quantos dias ao certo. Ele falou assim, eu vou internar o seu pai, porque ele já não comia mais, que aqui abriu, a comida caía para fora. Meu Deus. Aqui já tinha fechado tudo, então ele não tinha mais condições. E eu conversando com ele, eu falei assim, mãe, interna o pai aí, não adianta trazer aqui para Curitiba. Aqui vai ficar aqui para ser estudado. Nós sabemos que é para ser estudado, só isso. Sim. Fica aí, não tem menos sofrimento, leva ele, conversa. Todo mundo conhece a história. Quantos anos morando em Guaratuba, quase todo mundo conhece minha mãe também, meu pai. Minha mãe também era cantora, também cantava na noite, tá? Então você tem pra quem puxar. Daí eu falei, leva ele aí mesmo. Já foi, conversou com a médica, a responsável pelo hospital na época. E internou meu pai para que ele não ficasse com fome, que ele pudesse se alimentar pelo soro, pelo menos. E mesmo assim com dificuldade, porque já não pegava muito, ele não tinha muita veia, né? Sim. O pai tinha 1,80 m, morreu com 38 quilos. Então, foi bem complicado, assim.
Aí ela levou ele para o hospital, então ela ficava no hospital com ele. E um dia era 3h30 da manhã, tocou meu telefone. Eu estava grávida de 8 meses da Valentina. Não conseguia nem levantar direito, estava desse tamanho. Meu marido levantou rapidinho, foi lá atender o telefone. Falei, é a mãe, né? Pensei que meu pai morreu. Daí, na mesma hora eu pensei, não. Minha mãe ligou e falou assim, filha, o pai pediu para chamar o neto. Eu falei, mãe, então aproveita, que são seus últimos momentos com ele. Fala tudo que você tiver que falar. Tudo que você quiser fazer, fala agora, porque a hora que ele conversar com o neto, ele vai deitar, ele vai fechar o olho e não vai abrir mais. Tá bom, filha, tá bom. E desse jeito foi. E ficou uma meia hora, 40 minutos conversando. E ele nem falava. O Deus, ele é tão assim perfeito, que meu pai ele não conseguia nem falar. Mas naquele momento, Deus permitiu que meu pai falasse para conversar com meu irmão. Olha que mistério, é uma coisa, é sobrenatural, né? Porque assim, Deus permitiu que meu pai conversasse, ele falava uma coisinha assim, você tinha que ficar lendo os lábios dele, e era aquele chiadinho bem baixinho, sabe? Mas Deus permitiu que eles conversassem dentro do hospital. Aí eles conversaram, se reconciliaram, choraram, se abraçaram, né? E quando ele deitou, ele fechou os olhos dele, ele não abriu mais. 15 dias antes, 2 finais de semana antes, isso foi no domingo, 2 finais de semana antes, eu tinha passado por lá, por Guaratuba, ficado com a minha mãe um pouco, com meu pai e tudo. E quando eu saí, quando meu marido saiu com o carro pra gente voltar para casa, no domingo à noite, eu olhei pro meu marido e falei assim, é a última vez que eu vi meu pai com vida. Eu não vou ver mais meu pai. Tá louca? Claro que vai. Eu falei, não. Deus, ele não engana. Não. E se o senhor falou que vai salvar, tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Senão não vai. E eu falei aquilo e fui, quando a gente saiu, nossa, meu esposo tá acostumado a dirigir para baixo e para cima. A gente conseguiu se perder dentro de São José e não achar a BR. Meu Deus. No domingo, que seria o último dia de vida do meu pai, a gente conseguiu se perder dentro de São José. Ficou nervoso. Não, ele não estava nervoso, mas não achava a saída. Tinha umas reformas, a gente não conseguia sair. Daí eu falei para ele assim, para, encosta o carro e pensa. Para de ficar rodando. Que já tinha gastado o que a gente gastaria para descer lá para o litoral, tudo andando dentro de São José sem achar a saída. Mas aí quando a gente parou o carro, eu lembrei que eu havia dito que eu não veria mais o meu pai com vida. A gente ficou mais de uma hora andando ali dentro de São José. E daí, quando ele conseguiu, né, Deus permitiu que ele se situasse para sair, eu cheguei em Coroados ali em Guaratuba, não sei se você conhece Guaratuba. Mais ou menos. Quando eu cheguei em Coroados ali naquela rotatória, dá 5 minutos até o hospital mais ou menos. O telefone tocou, minha mãe falou, filha, pode vir devagar, que o teu pai já descansou. Eu falei, mãe, eu já cheguei. Daqui a pouco eu tô aí. Eu cheguei no hospital, junto com a funerária. Então Deus, assim, em nenhum momento ele me enganou. E ele fez tudo perfeito. No velório do meu pai, porque eu sou uma pessoa assim, bem gideão. Faço prova com Deus. E passou. Olha, eu falo que Deus é Deus mesmo, né? Passou uma irmã e falou assim, descansa, que ele está nos braços de Deus. Eu falei, amém. Mas aquele amém de Tomé. Eu falei, não, Deus, o senhor tem que falar de novo, tem que falar de um jeito que eu, né? Aí passou uma outra irmã, mais de madrugada. Assim, não se preocupa, porque ele descansa nos meus braços. Porque o que importava para mim era a salvação do meu pai, não era a cura. Se fosse a cura lá atrás, quando o irmão falou para mim, o que você quer, eu tinha pedido a cura. Mas o que importava para mim era a eternidade do lado do meu pai. Daí usou a irmã. Eu falei, amém, né? Tá, tudo bem. Mas não me convenci. Meu Deus. Ai, eu sou terrível. Falei, não, Deus, o senhor tem que falar de um jeito que, né? Veio uma irmã da quadrangular, com a mão na porta assim, quantas vezes eu vou ter que te dizer que ele descansa nos meus braços? Meu Deus. Eu falei, então tá, Jesus, sabe? Eu não sei se é porque... Aí eu tava chorona, né? Não só por ter perdido meu pai, mas era uma... A gente tá grávida, e grávida é chorona. Sensível, eu tava muito sensível. E Deus, ele confirmou, sabe? Que o que eu precisava, o que eu queria ouvir de Deus era a salvação do meu pai naquele momento. Eu demorei para entender, assim, na caminhada, que a salvação era o que mais
era importante. Quando eu me converti, eu achava que era só ir para a igreja e ser crente, fazer parte de um povo que adorava. Não. É muito mais. É muito, vai muito além, é salvação, é a eternidade, é aquilo que a gente busca para o depois daqui. Então, no começo eu não entendi essa parte, né? Eu precisava entender. Até fazer algo, eu estou fazendo a obra. Pregar pela misericórdia de Deus, você prega, é uma forma de fazer a obra, mas a obra maior que a gente tem que fazer é qual? Ganhar vidas. E naquele momento o que importava era a vida do meu pai com Deus. E Deus falou, e Deus levou o meu pai junto com ele. Sabe? Mas assim, em nenhum momento eu fiquei desesperada, assim, durante a doença do meu pai, durante o processo, porque Deus ele veio falando comigo já lá no começo, antes. Né, quando o médico falou que ele tinha uma hepatite e que não era hepatite. Aí ele vai morrer com essa doença porque ele tá grave, não sei o que. Não morreu, porque minha mãe também, né? Minha mãe é uma bênção, né? Mas assim, uma gota para ela é uma tempestade. Sabe essa pessoa assim? Minha mãezinha querida do coração, a mãezinha para você. Minha mãezinha querida do coração é assim, ela é um desespero só, sabe? Que não tem Jesus, né? Mas ela vai. Se preocupe, que Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Ele começou comigo. Com certeza. Ele começou comigo. E vai trazer a família toda. E todos vão estar junto com Jesus. Até aqueles que servem o outro lado. Não vou falar nomes, né? Mas até aqueles que estão do outro lado. Deus ainda vai alcançar. Sim. Estão debaixo do meu joelho. Tenho orado. E nossas orações não ficam em vão. Não. Eu aprendi isso no primeiro dia. As orações ficam plantadas diante de Deus, um memorial, e Deus ele honra cada oração que nós fazemos, e isso é lindo, né? Honra. Eu vim para Jesus e falei, nossa, quem me conheceu, eu um dia encontrei um amigo lá de Guaratuba do meu tempo de bagunça, eu estava com a Júlia, só tinha a Júlia, que é a minha mais velha, que tem 20. Ele olhou assim para mim, Alexandre, o nome dele, Marlise? Sou eu de saia, assim, né? Toda crentinha, assim, né? Cabelo. Aí já não tava mais cabelo vermelho, tinha pintado já, né? Tava cabelo natural. Daí, falei, sou eu, tudo bem com você? Nossa, tá parecendo crente. Eu falei, eu sou crente. Você é crente? Ah, não, você não. Eu sou crente. Ah, não, mas se você conseguiu, qualquer um consegue. Ele falou, credo, Alexandre. Eu falei, é verdade, isso era terrível. Né? Você gostava de bagunça, de balada, você é crente? Eu sou crente, sou casado, que minha filha, né, sirva a Deus na Assembleia de Deus e tal, moro em Curitiba. Nossa, daí ele viu que era sério, né? Ele falou, inacreditável. Então, assim, Deus ele faz. Deus é maravilhoso. Não, se tem oração, Deus faz. Não é de qualquer forma, tem oração. Tem uma gota de oração plantada lá. Eu orei 5 minutos, mas foi entregue. A sementinha, ela cresceu. Foi a semente plantada, sabe, diante de Deus. E Deus, ele fala, porque o que Deus quer com a humanidade é isso, né? Salvar. E o salvar não é se salvar, que o povo pensa, não, Deus vai salvar e vai me dar uma vida perfeita aqui na terra. Não é isso. Não é isso. É lá no céu que ele quer uma vida perfeita para nós. Só que para chegar lá, tem que caminhar aqui com ele. Tem processo. Tem aqueles que... O meu pai passou por um processo difícil, assim, durante a doença dele, se consertando, perdoando, porque perdoando o pai, perdoando a mãe, perdoando os irmãos, que ele também... meu pai era uma pessoa que não gostava de ninguém. Ninguém prestava para ele, sabe? Mas ao mesmo tempo ele gostava de todo mundo. Não dava para entender o caçula. Ele era assim. Mas porque fulano não presta, porque ciclano não presta. Ninguém prestava. Ele até conversava, era amigo, mas ninguém prestava. Meu pai era assim. Mas hoje, como eu trabalho muito com essa área emocional, com a cura emocional, com mulheres principalmente, hoje eu vejo que meu pai era uma pessoa muito ferida. Então, tudo que aconteceu, e ele tinha dificuldade, porque tem pessoa que você faz hoje, amanhã tá te perdoando, tá sorrindo. Sim. E tem gente que guarda. Meu pai era daquele que guardava tudo. Ele guardava tudo que era ruim. Você fez para mim, você vai me pagar. Fica tranquilo que o teu está guardado, ele falava. Vingança é um prato que se come gelado. Ele não falava frio, falava gelado. Meu Deus. Era assim, sabe? Então ele guardava muita coisa ruim. E o processo
da doença dele foi um processo que ele precisava perdoar muita gente. Nós não somos perfeitos. Não. Amanhã ou depois eu posso falar uma coisa que te fira, que eu nem foi de propósito, mas aconteceu, eu falei, você, nossa, ele falou isso pra mim. Nossa, ou às vezes nem é pra você, estou falando uma outra coisa, você acha que, não, meu Tá Deus. sensível e se Tá ofende. sensível e aquilo pega, sabe? Então, a gente tem que aprender a liberar o perdão para ser perdoado. E meu pai ele teve que passar esse processo para perdoar meu avô, perdoar minha avó, pelas surras que ele levou, por tudo que fizeram com ele, sabe? Toda a situação da vida dele, toda a raiva que ele tinha, até mesmo de Deus, né? O pai tinha raiva de Deus, porque Deus não podia permitir que isso acontecesse. E aconteceu. Então, assim, tudo isso ele precisava se perdoar, porque é algo, a gente leva muita culpa também na vida da gente, né? Precisa se perdoar, lembrar que Jesus levou sobre ele toda a nossa culpa, todas as nossas dores estavam sobre os ombros de Jesus. Então, meu pai precisava passar pelo processo, ele ficou mais de 2 anos com câncer, sofrendo. Quimioterapia, radioterapia, todas as terapias que tinha. Daí, quando ele estava com câncer, ele já não me xingava mais, porque antes ele falava que eu era a crentinha do capeta, que eu ia para lá, na casa dele, né? Mas como eu disse, eu nunca fui de impor nada, de falar, não, porque não sei, nunca fui. Ai, pai, porque você bebe, porque não sei o que, não sei o que. A única coisa que eu falava pro pai, mas isso eu falava antes, né? Então, depois ficou assim, ai, pai, você bebe, fica chato, né? Mas enfim, isso eu falava bem antes, não era porque eu era crente que eu falava. Que ele era aquele bêbado chato mesmo, ele bebia e ficava chato. Ele já era chato. O bêbado é chato por natureza. Não, ele já era chato por natureza, e quando ele bebia ficava pior. O pai era assim, né? Mas era isso que eu falava, não ficava falando, né? Falar, você tem que ir para a igreja, você tem que se converter, não. E hoje a tua família, como que é? Eu não tenho muito contato com todo mundo, assim, não vou muito na casa deles, a minha casa também não vem ninguém, é difícil vir alguém na minha casa, até porque eu sou a crentinha, né? A casa crentinha ninguém quer vir. É verdade. Sabe? Eles desprezam a crentinha, né? Quando precisa, é o primeiro lugar que eles procuram. Quando precisa, as orações são muito bem-vindas. Nossa, é o primeiro lugar que eles procuram é as crentinhas. Procurar e ora pro fulano, ora pro ciclano, aconteceu. Oro. Eu oro por todo mundo, eu coloco na mão de Deus, eu oro. E é legal que a gente coloca na mão de Deus, se colocar na mão de Deus, Deus vai trabalhar, ou ficar mais difícil ainda, e Deus vai trabalhar. Então, assim, eu sei que eu fui só a primeira. Foi só um começo ali de salvação. Deus vai alcançar muitos ainda. Mas na outra parte, você é nora de um pastor. De um pastor. Aprendi, sempre aprendo com ele. O Luiz Citone e a Rosa Citone, sempre aprendo. A Rosa Citone é aquela que puxa minha orelha sobre si, sabe? Ó, é assim. Quando eu preciso de um conselho, uma coisa assim, eu não sei o que fazer aqui. Eu vou lá e falo, Rosa, né? Porque não, eu não falo com a minha mãe, porque minha mãe não entende as coisas da igreja, né? O procedimento dentro da igreja. Em muitas coisas. Então eu vou e falo para a Rosa, tá acontecendo isso, como é que eu faço? E ela fala, porque é uma mulher muito sábia, minha sogra, tem muita sabedoria. Então ela me ensina e eu pego e faço exatamente do jeitinho que ela fala. Por isso que eu falo que o crente ele tem que ter disponibilidade para aprender todo dia. Eu faço do jeitinho que ela fala e dá certo. Sempre. Então a tua sogra é uma bênção na sua vida. Minha sogra é uma bênção. Que bom. E o esposo? O esposo louva, né? É. Só que ele é mais quietinho, né? Eu saio então a família inteira louva? Todo mundo. Tem o Joel e a Cleice, que são uma dupla, que eles moram em Joinville, que canta. O Gesiel, ele canta, mas ele gosta mais de pregar. A Érica, que é minha cunhada, também canta. As minhas sobrinhas cantam. Todo mundo na família canta. Se você fosse louvar hoje, qual uma palhinha só que você louvaria? Quer que eu cante? Uma palhinha só para nós terminar. Tá. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está te vendo. Amém. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Amém. Que é o hino que Deus colocou no meu coração quando eu estava vindo para cá. Eu falei, Deus, então vou até aquecer a voz, porque eu sei que eu vou cantar. Aleluia. Deus, Ele não nos engana. Pois é, Marisa, foi lindo o que Deus fez aqui hoje. Talvez você que está vendo essa gravação, né? Tenho certeza que Deus falou com alguém.
porque falou comigo profundamente. Glória E a hoje Deus. nós vivemos num mundo que está infestado de pessoas doentes, né? Verdade. Principalmente com câncer, pessoas que estão muitas das vezes com raiva de alguém, magoado com alguém, né? E o que precisa? Conserto, Perdão. perdão. Hoje, nessa madrugada que eu orava, Deus falava muito sobre conserto e perdão. Eu até preparei um versículo, mas eu deixei, não li. Mas Deus, o que Deus quer? Deus quer nos curar primeiramente para depois nos recolher. E muitos Deus quer deixar aqui, Deus quer curar e deixar aqui para fazer a Para obra fazer a dele, obra né? dele. Só que depende de nós querermos, né, aceitar o que Deus quer para nós. Aceitar a correção. Muitas vezes a gente Aceitar não a quer, vontade. nós não queremos ser corrigidos, né? Não. Hoje, você corrige, hoje o povo, ó, Vai embora. não quero saber de ser corrigido. Há 30 anos passados aconteceu algo dentro dessa igreja, que faz 32 anos que eu estou aqui. Meu Deus. Foi. Benção. Foi cura. Que o Senhor eu tive que sair até das pessoas pedindo perdão, das pessoas. E desde lá eu venho assim numa sequência, né? Que todo dia eu estou aprendendo. A gente aprende todo dia. Então, se você está ouvindo esse vídeo, está nesse canal, né? Testemunhos que edifiquem, que essa palavra venha edificar a tua vida. Que você possa mudar, pensar um pouquinho mais, né? Que nós possamos fazer melhor para Deus, cada dia mais. A gente tem que pensar no pós. Né? O tempo aqui é curtinho. É curto. Nosso e depois tempo é uma muito curto. eternidade. É um tempo que ele não vai mais acabar. Não. É para sempre. E você tem a oportunidade hoje, né? Hoje de De se consertar, consertar. para caminhar, sendo lapidado, porque ser lapidado não é fácil. Né? Tem que, nossa, irmã, mas parece que é tão fácil você falando, gente, não é fácil. Não é, não. Então, mas Dói. todo dia Deus tem que tirar uma lasquinha, ó, tem que consertar isso, arrumar aquilo. É a mesma coisa de uma isso. ferida que está aberta e a gente tem que fazer aquele... Passar o metiolate de antigamente. Ai, como doía o metiolate. E assim é na nossa vida cristã. Metiolate é coisa do inimigo, Vamos gente. permitir que Deus venha nos curar, né? É assim que você Deus tem que venha nos permitir. restaurar, né? Mudar a nossa vida. Nós temos que ter mudança na nossa vida. Não podemos continuar da mesma maneira. E não está no tempo de nós sermos as mesmas pessoas. Nós temos que ter mudança. Tem que mudar. Tem que se permitir mudar para conseguir chegar no pós. Nós temos que conseguir vencer aqui para chegar no céu. Então, não é... ninguém aqui nunca vai ser perfeito. Não. Mas Deus, ele vai lapidando, ele vai tirando. E é lindo, porque quando ele só corrige aqueles que ele ama. Então, se ele está corrigindo é porque ele ama. E ele vai corrigindo até o ponto que você, não, esse ponto está perfeito? Não está perfeito. Mas é o ponto que você alcança a salvação, alcança estar comigo. Então, nesse ponto, Deus, ou ele nos recolhe, ou o arrebatamento vai acontecer. Então, ele vai nos lapidar todos. Se você serve a Deus, ele vai lapidar todos os dias. Você tem que deixar e aceitar e saber e colocar sempre isso. Eu falo, às vezes acontece uma coisa que eu não gosto, eu lembro sempre assim, Deus, vai ser difícil, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. A sua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Então esse versículo ele anda comigo do acordar ao dormir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre, mesmo que seja difícil de passar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sempre. O processo do meu pai não foi fácil. Eu tenho muitas coisas para contar, o nascimento das minhas filhas, tudo, muitos milagres, mas hoje o Senhor Deus colocou esses dois no meu coração hoje, né? Que você falou assim, fala que Deus colocar no teu coração. Então Deus me colocou o processo da minha libertação e a libertação do meu pai foi a salvação do meu pai, foi o que Deus colocou no meu coração. Mas Marlise, você vai voltar, né? Vai contar os outros testemunhos. Se quiser, a gente volta. Eu não tenho problema em falar. Né? Já percebi. Pois é, a Marlise vai voltar numa outra hora, né? Nosso horário já deu, mas ela vai fazer uma oração por mim e por você, tá? Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a mandar para mais pessoas, né? Verdade. Pessoas venham conhecer os testemunhos. Venham ser edificados. Né? Ser edificado. Todos os testemunhos tão lindos que eu estou assistindo. Um mais lindo que o outro, né? Eu estou sendo edificada com cada testemunho aqui. Meu Deus do céu, eu chego em casa e falo, Senhor, cada dia cada testemunho eu aprendo um pouco mais. Está sendo para mim, estou sendo lapidada com os testemunhos. Está servindo muito para mim. E sábado eu fui visitar uns parentes minhos, eu nem falei nada, eles comentaram.
Então eu sei que Deus está trabalhando através do nosso testemunho. Mas, amada, ora por nós e nós encerramos nosso vídeo de hoje. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo momento que nós passamos aqui, ó Sim, Deus querido, Deus. nesta gravação, nesse dia, que o Senhor preparou, Sim, Senhor Deus, para edificar as nossas vidas e para edificar muitas vidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai alcançar muitas vidas através, ó Pai querido e santo, deste canal e de cada testemunho que tem sido postado aqui. Pai, eu peço neste momento que o Senhor alcance, Senhor, aquele que está ouvindo, que o Senhor alcance aquele que está assistindo. Senhor, eu não sei o que ele passa, o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é o Deus que pode, que tem o poder de alcançar aonde estiver alguém vendo este vídeo neste momento e trazer refrigério para a sua alma, trazer consolo para o seu coração, trazer a paz que excede a todo entendimento humano para essa vida. O Senhor é o Deus que pode trazer cura, que pode trazer libertação e salvação aonde essa pessoa estiver, Senhor, que ela seja alcançada e tocada pelas suas mãos, tocada pelo seu Espírito Santo, que venha, Senhor Deus, aquele que necessita e aquele que busca salvação, ser salvo e transformado, liberto por ti. Pai, aquele que precisa de uma cura, alcança hoje, Senhor, e cura, Senhor, toda enfermidade do corpo, da mente e da alma dessa pessoa agora. Senhor, alcança, Senhor Deus, as vidas que necessitam, Pai, e faz, ó Deus querido, a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo agora. Deus querido, eu profetizo bênção sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.